Boa tarde a cada um e a cada um, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senadora Ana Amélia, é muito conhecido um discurso do primeiro-ministro da Inglaterra, Churchill, quando, informando ao povo inglês de que haveria uma guerra contra a Alemanha, ele pediu sangue, suor e lágrimas, que para vencer a guerra ia ser preciso esforço. Eu lembrei disso ao ver as declarações e falas das autoridades do governo brasileiro, ao verem o novo indicador de desenvolvimento no Brasil. Saíram, primeiro, dizendo que havia alguns erros. Segundo, que nós tínhamos avançado muito. Senadora Ana Amélia, se Churchill fosse no Brasil, em vez de pedir sangue, suor e lágrimas, ia dizer: já estamos ganhando a guerra para os alemães. E se fizesse isso, teria perdido. Até porque os próprios alemães usaram um pouco do tempo de guerra, fazendo para o seu povo a ideia de que estava ganha a guerra, de que eram imbatíveis. Churchill, ao contrário, preferiu demonstrar as dificuldades que iam enfrentar e lutar para vencer a guerra. E venceu. O que a gente vê no caso do Brasil é o país em 85º lugar no mundo, 85º lugar no mundo, dizer que nós estamos avançando, em primeiro lugar. Segundo, dizer que houve um erro e que, se tivessem sido computados o que aconteceu entre 2004 e 2010, nós sairíamos da 85ª para a 69ª. Vamos supor que pulássemos para esse 69º lugar. É essa a posição que o Brasil deseja? Dá para a gente dizer que as coisas estão indo bem, sendo o 69º país do mundo em desenvolvimento humano, sendo o 6º na economia? Mas o pior é que, se nós computássemos os dados que o MEC traz, era preciso computar também os mesmos dados dos outros países. E aí, eu creio que nós não melhoraríamos, ou melhoraríamos muito pouco, na nossa posição. Na verdade, se o IDH fosse completo, nós estaríamos muito mais atrás. Imagine, senadora Ana Amélia, se além do número de crianças na escola, do número de anos dessas crianças na escola, nós colocássemos a qualidade da educação. Eu não tenho dúvida que nós pioraríamos. Sabe por quê, senador? Porque alguns daqueles países que têm poucos alunos na escola têm até qualidade melhor do que a nossa, como foi o Brasil no tempo em que poucos iam à escola e a qualidade da escola pública era muito boa. Se a gente considerasse a qualidade, o Brasil ficaria pior. Imagine se a gente colocasse a desigualdade de renda e não apenas a renda. O Brasil é o terceiro pior do mundo. Imagine se a gente considerasse, no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano, a violência no Brasil. Em que posição nós estaríamos? Talvez alguns países em guerra pudessem piorar um pouquinho. Mas fora esses, nenhum teria situação pior do que a do Brasil. Tanto na violência em geral, como na violência no trânsito. Que outro país tem a violência do trânsito que nós temos? Até porque os países pobres que estão atrás de nós quase que não têm trânsito. Então, eles não têm tantas mortes no trânsito. Imagine que a gente colocasse o tempo de espera de um passageiro de ônibus. Raros países têm essa espera, até porque os mais pobres talvez nem esperem, porque moram perto do trabalho, são cidades pequenas. E o tempo perdido na ida e vinda, que hoje teve uma matéria no Bom Dia Brasil sobre o assunto. Imagine se o Brasil incluísse no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano o tempo de deslocamento que se gasta nas nossas cidades. Imagine que se colocasse a desigualdade na educação, porque as pessoas esquecem. Nós temos as crianças na escola, nós temos a qualidade e nós temos um outro indicador que é a desigualdade. Nós temos 7,2 anos de escolaridade, na média. Mas se nós formos destrinchar isso, nós vamos ver que a parcela rica do Brasil
tem dos 4 aos 18 garantidos, 14 anos. Então, se a média é 7,2, é porque muita gente não fica mais de 3 anos na escola. A educação deveria ser medida pelo número de crianças na escola, no tempo que elas ficam em média, na desigualdade que nós temos no país desse tempo e na qualidade das escolas. Nós pioraria muito se nós considerássemos o problema da desigualdade. E se a gente analisasse o índice de leitura, é um dos mais pobres. Se nós analisássemos a qualidade de edificações nas escolas públicas, o salário dos professores, se nós analisássemos, por exemplo, as formas degradantes de trabalho, que até hoje nós temos, inclusive, trabalho escravo, se nós analisássemos como enfrentamos as catástrofes naturais, senador, esse país está vivendo há anos uma das piores secas que já viveu na história. E a presidenta Dilma ainda não foi ver com seus próprios olhos o que acontece no Nordeste. Nós somos um país que não enfrenta bem as suas catástrofes, porque não tem a educação suficiente. Se nós analisássemos o índice de analfabetismo, nós pioraríamos. Se nós analisássemos a relação do nosso produto interno bruto com a produção de bens de alta tecnologia, nós pioraríamos. Porque a quantidade do nosso PIB é alta, somos o 6º país, mas a qualidade no nosso PIB é baixa. Esse é um país que tem um produto interno bruto alto, baseado na produção de produtos agrícolas, produtos de mineração. Imagine se nós levássemos em conta o grau de endividamento, a percentagem de jovens na universidade, se nós levássemos em conta o índice de desnutrição e o índice de obesidade, 2 índices negativos que nós temos. Se nós analisássemos a ocorrência de doenças endêmicas, o dengue, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outras cidades, se nós analisássemos a distribuição da propriedade da terra, a distribuição da propriedade do capital industrial, ou seja, eu digo distribuição, mas na verdade é a concentração disso. Se nós colocássemos no IDH o número de meninos trabalhando em vez de estarem na escola, e aí dentro o número de meninas e meninos vivendo na prostituição por pobreza, o IDH seria muito pior. Se colocássemos o número de presos, nós somos provavelmente o 2º país do mundo em número de presos em proporção ao número de habitantes. Imagine que lugar, em que posição do IDH nós estaríamos se levássemos em conta a quantidade de presos que nós temos no Brasil, senador Randolph. Imagine se nós colocássemos no cálculo do IDH o número de meninos e meninas adolescentes presos nesse país. Imagine se nós colocássemos a criminalidade de menores. Como estaria o nosso IDH? Se colocássemos a violência contra as mulheres, se colocássemos a poluição urbana, o comprometimento de alimentos por agrotóxicos, se nós colocássemos nessa avaliação o grau de endividamento das famílias, pioraríamos. E se colocássemos a carga fiscal, senador, imagine se colocássemos a carga fiscal, em que posição estaríamos no IDH? Porque é um país que tem uma carga fiscal pequena, até se explica que não tenha boas escolas, porque não tem dinheiro para isso. Mas um país que tem uma boa carga fiscal, quase 40% é a carga brasileira, como explicar a situação que nós temos de tantas dificuldades? Por tudo isso, senador, é que eu lamentei ver o nosso governo, as suas autoridades, comemorando avanços irrelevantes, tentando encontrar desculpas, em vez de assumir, senador Randolph, a tragédia que nós vivemos. A presidenta Dilma devia ter ido para a televisão, em cadeia nacional, dizer: gente, vocês viram o índice de desenvolvimento do nosso país, como é baixo? Vocês viram que vergonha nós estamos passando? Vocês estão percebendo a guerra que temos que fazer para superar isso? Eu preciso de vocês. Vocês, professores, precisam ir mais à escola.
Vocês, prefeitos, governadores, precisam cuidar melhor das suas educações. Pais, vocês precisam cuidar da educação dos seus filhos. E o governo federal assumiu o compromisso de que daria todos os recursos que são necessários para que o Brasil vença a guerra. Era a hora da presidente pedir sangue, suor e lágrimas para que nós pudéssemos vencer essa vergonha, essa guerra que nós temos que fazer contra a pobreza de desenvolvimento humano, ao lado da riqueza de desenvolvimento econômico. Mas ela preferiu outro caminho. Por quê? Porque preferem vender a ilusão do que enfrentar a realidade. Preferem passar a ideia de que está bem, em vez de mostrar que as coisas não vão bem. E quem passa a ilusão não melhora a realidade. A realidade só é melhorada por quem assume a tragédia, define as metas e usa os recursos para chegar onde a gente quer. Enquanto o Brasil preferir a ilusão de que já foi pior, nós não vamos melhorar. Não vamos melhorar suficientemente. Pena, muita pena, que o governo brasileiro, que a presidenta Dilma, não tenha aproveitado esse momento para reconhecer a tragédia que nós vivemos, para oferecer um caminho, uma alternativa, para que nós possamos, dentro de alguns anos, sairmos dessa vergonhosa 85ª, 85, ou seja, 84 países do mundo, alguns muito pequenos, alguns muito pobres, estão em posição melhor que a brasileira. Em vez de aproveitar para dizer que essa é uma realidade, reconhecer as dificuldades, reconhecer, inclusive, pedindo desculpa pelo seu tempo, mas deixando claro que a culpa não é desse governo somente. Aliás, a culpa não é só de governo, a culpa é de uma realidade social e econômica. E nem só desse, é da história de 500 anos. Em vez de aproveitar isso e cumprir o papel de estadista, conduzindo a nós, pedindo sangue, suor e lágrimas para superar as dificuldades em nome das nossas crianças, do nosso futuro, preferiram vender a ilusão de que as coisas não estão tão ruins. Passaram a ideia de que teria havido erro no cálculo, sem lembrar que mesmo se houvesse erro, e eu acho que não houve, nós teríamos partido de 85 para 69, o que não é um grande salto. Senhor presidente, eu quero concluir deixando aqui o meu lamento, a minha tristeza, porque eu estaria disposto a dar sangue, suor e lágrimas para que esse país tivesse uma posição melhor no IDH. Mas a presidenta não pediu isso. Ela passou a ideia, senador Randolfo, que está tudo ótimo, que está tudo bem, que nós estamos melhorando, basta ter paciência. Se Churchill tivesse dito isso na Inglaterra daquela época, não teria ganho a guerra. Só ganhou a guerra porque disse, as coisas não estão bem. Eu preciso de sangue, suor e lágrima de cada cidadão e cidadã do país. E assim venceram a guerra. Nós vamos continuar perdendo a nossa, enquanto nós não assumirmos os erros do passado, as inconsistências do presente e a falta de ambições para o futuro. E eu concluo dizendo que, embora eu falei todo o tempo do Índice de Desenvolvimento Humano, que é calculado com base na renda, na saúde e na educação, o principal ponto que leva o Brasil lá para baixo é a educação. Porque na renda, nós estamos lá em cima. Se não fosse o PIB, nós estaríamos em 100º lugar. A renda levanta. A saúde mantém. Agora a educação puxa para baixo. Talvez fosse o mais fácil de resolver. Mas não será resolvido enquanto nós não percebermos que o problema existe. Nenhum problema é resolvido se não se assume que ele existe. E o governo brasileiro tem preferido vender ilusões do que comprar as dificuldades que nós precisamos adotar para enfrentar e resolver. Senhor presidente, era a minha fala, mas o senador Randolfo pediu uma parte e eu tenho o maior prazer de incorporar o discurso. Senador Cristóvão, quero comungar da preocupação de Vossa Excelência em relação aos números de IDH
que ouvimos, foram veiculados essa semana. Primeiro, que não há alterações substanciais. Não haver alterações substanciais, nós temos continuado na mesma classificação que estávamos na última avaliação, embora ao que pese seja dito que em alguns setores e segmentos, notadamente na renda, como Vossa Excelência destaca, tenha tido alguma melhoria, significa que de pouco importa nós estarmos entre as 10 economias do mundo, de pouco importa nós sermos a 5ª, 6ª ou 7ª ou ainda 8ª economia do mundo, se concretamente o conjunto da riqueza, a distribuição do conjunto da riqueza, a concentração da renda em poucos, continua sendo uma lamentável chaga na vida nacional. E eu quero, senador Cristóvão, concluir essa parte citando o senhor, numa obra que eu já lhe disse que é minha obra de... Aliás, esse final de semana quero lhe comunicar, no Reaja, o senhor inicia lá dizendo que se inspirou em uma outra obra para escrever aquela, no Indignai-vos, do filósofo francês. Esse final de semana eu fiz questão de ir atrás do Indignai-vos, e entendi porque a Vossa Excelência inspirou no Indignai-vos para escrever o Reaja. Então, quero concluir essa parte fazendo uma citação, fazer essa parte ao Cristóvão, fazendo uma citação do Cristóvão. No Reaja, Vossa Excelência diz algo que eu concordo plenamente. A lógica não pode ser: façamos um país rico para melhorar a educação. Tem que ser o inverso. Façamos a educação, melhoremos a educação, para aí termos um país rico. Muito obrigado, senador. Eu quero concluir, já que tem algum tempo, lembrando alguns países que estão na frente da gente. E eu não vou citar os primeiros: Noruega, Austrália, Estados Unidos, etc, etc. Eu vou citar países como, por exemplo, a Argentina, que está bem melhor do que a gente, 45. Nós estamos em 85. Seychelles, umas ilhazinhas perdidas. Croácia, que acaba de sair de uma guerra civil de muitos anos. Bahrein, Bahamas. Eu sou até um bom conhecedor de geografia. Tem país melhor do que o Brasil que eu não sei qual é. Eu vou mostrar aqui. Belarus, claro que eu sei. Uruguai, Montenegro, um pedacinho que também estava em guerra civil até pouco tempo, porque faz parte da velha Iugoslávia. Sabia que tem um país chamado Palau? Pois esse país está em 52ª, 52. Nós estamos em 85º. Eu confesso que, com todos os meus conhecimentos de geografia, eu não sei qual é o país Palau. O Kuwait, tudo isso na frente da gente. A Rússia, a Romênia, a Bulgária, a Arábia Saudita, Cuba. Cuba, com todas as dificuldades, está na posição 58. Nós estamos em 85. Panamá, México, Costa Rica, Granada, Sérvia, outro país em guerra. Malásia, Líbia, Antígua, Trinidad e Tobago, Cazaquistão, Albânia, Venezuela, falta muito. República Dominicana, Geórgia, Líbano, São Cristóvão. Eu confesso que, apesar do nome, eu não sabia qual era o país. São Cristóvão, Irã, Peru, Ucrânia, Macedônia, Maurícios, Bósnia, Azerbaijão, São Vicente e Granadinas. Não tenho a menor ideia qual é a capital deles. Omã, Jamaica, para poder chegar ao Brasil. É possível uma coisa dessa? É possível não reconhecer que é uma tragédia essa posição? E o governo preferir dizer que as coisas não estão mal, que as coisas estão bem, que nós estamos melhorando, que a guerra já está ganha, em vez de pedir a todos nós sangue, suor e lágrimas para vencer a guerra contra essa vergonha de um desenvolvimento humano tão degradante como o que nós temos. Lamento que, vivendo ilusões, o governo está passando ilusões.
E vivendo de ilusões, nós não saímos para uma realidade melhor. Era isso, senhor presidente. Pois bem.